Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as características da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela pode ser caracterizada como um evento histórico que ocorreu entre 1789 e 1799, na França. Ela é marcada por uma série de transformações políticas, sociais e culturais, e essas mudanças incluíram a derrubada da monarquia absolutista, a ascensão do republicanismo, a promulgação de documentos como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a implementação de ideais como liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução também foi marcada por períodos de violência, como o Reinado do Terror, e teve um impacto duradouro na política e na sociedade francesa, bem como em outras partes do mundo. Durante a Revolução Francesa, a sociedade estava tradicionalmente dividida em 3 estados, cada um deles com diferentes privilégios e responsabilidades. Bom, o primeiro estado era composto pelo clero da Igreja Católica, e no caso eles representavam cerca de 1% da população francesa e detinham uma grande quantidade de poder e riqueza. O clero não pagava impostos e desfrutava de privilégios especiais, incluindo a isenção de certas leis e tribunais. Já o segundo estado era formado pela nobreza, que incluía nobres hereditários como duques, condes e barões. Eles também representavam cerca de 1% da população e detinham grande parte do poder político e econômico. Assim como o clero, a nobreza estava isenta de muitos impostos e tinha privilégios legais significativos, como o direito de cobrar impostos sobre os camponeses que viviam em suas terras. Já o terceiro estado, e o último, compreendia a grande maioria da população francesa, incluindo camponeses, trabalhadores urbanos, artesãos, comerciantes e profissionais liberais. Eles representavam cerca de 98% da população e suportavam a maior parte da carga tributária do país. O terceiro estado estava submetido a uma série de restrições sociais e econômicas, enfrentando impostos pesados, falta de oportunidade e ausência de direitos políticos significativos. Essa divisão social profundamente desigual e injusta foi uma das principais causas da Revolução Francesa. O terceiro estado, em particular, estava insatisfeito com seu tratamento desigual perante a lei, e sua exclusão do processo político. A revolta contra essa desigualdade social e política foi um dos motores que impulsionaram a Revolução Francesa e levaram à queda do antigo regime. Os ideais iluministas exerceram uma influência significativa no processo revolucionário francês ao promoverem princípios como a igualdade, a liberdade e a justiça social. As ideias de filósofos como Voltaire, Rousseau ou Montesquieu ajudaram a desafiar o absolutismo monárquico e a aristocracia, defendendo, então, a ideia de que o poder deveria ser exercido pelo povo e não por uma elite privilegiada. A busca pela racionalidade, a crítica à autoridade religiosa e política e a defesa dos direitos individuais foram pilares que inspiraram os revolucionários franceses a questionarem e contestarem as estruturas de poder estabelecidas, culminando na Revolução Francesa de 1789. A primeira Revolução Industrial foi um período de mudanças sociais, econômicas e tecnológicas, que ocorreu principalmente na Inglaterra entre o final do século XVII e o início do século XIX. Vários fatores contribuíram para a população se revoltar e pegar em armas durante esse período, como condições de trabalho precárias, em que as condições nas fábricas eram muitas vezes desumanas, com jornadas de trabalho longas, salários baixos e falta de segurança no local de trabalho. Isso levou a uma insatisfação generalizada entre os trabalhadores, que frequentemente viviam em condições de extrema pobreza. Também tem a urbanização rápida, que o crescimento das indústrias atrai uma grande quantidade de pessoas do campo para as cidades em busca de trabalho. No entanto, as cidades não estavam preparadas para lidar com esse influxo populacional, resultando em superlotação e falta de moradia adequada e também as condições sanitárias precárias. Também tem a desigualdade social, que enquanto os industriais e proprietários de fábricas lucravam com o crescimento econômico, a maioria da população vivia em condições de pobreza e miséria. A disparidade entre ricos e pobres era evidente e alimentava o ressentimento contra a elite dominante.
Penúltimo caso é a ausência de direitos trabalhistas. Na época, não existiam leis trabalhistas que protegessem os direitos dos trabalhadores. Então, isso significava que os empregadores tinham poder absoluto sobre seus empregados e podiam explorá-los impunemente. Em último, é a inspiração ideológica. As ideias de igualdade, justiça social e direitos humanos promovidas pela Revolução Francesa e pelo Iluminismo também influenciaram os trabalhadores a reivindicarem as mudanças e a lutar por seus direitos. Esses fatores contribuíram para o surgimento de movimentos de protesto, sindicatos, em alguns casos, revoltas armadas por parte da população trabalhadora durante a primeira Revolução Industrial. As demandas por melhores condições de trabalho, salários dignos e reformas sociais foram elementos-chave que levaram à agitação social e às revoltas populares. Bom, a queda da Bastilha foi um evento muito crucial durante a Revolução Francesa, que ocorreu em 14 de julho de 1789. A Bastilha era uma fortaleza e uma prisão em Paris, que simbolizava o poder absoluto da monarquia. Sua tomada pelos revolucionários marcou o início de uma série de eventos que transformaram a França e influenciaram a história mundial. O contexto que levou à queda de Bastilha era de profunda crise política, econômica e social na França. O país enfrentava diversas dívidas devido às guerras caras e à má gestão financeira, enquanto o povo sofria com altos impostos, fome e desemprego. A convocação dos Estados Gerais em 1789 foi um marco significativo, que foi tentando resolver a crise ao reunir representantes do clero, a nobreza e o terceiro estado, que era a burguesia e os camponeses. No entanto, as tensões aumentaram quando o terceiro estado foi marginalizado pelas outras classes. Diante da exclusão do terceiro estado, seus representantes se reuniram e proclamaram a Assembleia Nacional Constituinte em 17 de junho de 1789, que foi desafiando a autoridade do rei. A queda da Bastilha aconteceu pouco depois, quando a multidão marchou em direção à fortaleza, que foi motivada pelo plano do rei de reprimir a Assembleia Nacional. O ataque à Bastilha foi um símbolo poderoso de resistência popular contra o antigo regime, que foi demonstrando a vontade do povo de lutar por liberdade, igualdade e justiça. Bom, esse evento marcou o início de uma fase radical na Revolução Francesa, com a abolição do feudalismo, a declaração dos direitos do homem e do cidadão e a ascensão do movimento jacobino. Isso foi um evento transformador que desencadeou mudanças políticas, sociais e culturais na França, e além que foi considerado o marco inicial da Revolução Francesa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, adotada pela Assembleia Nacional Constituinte da França em 1789, é um documento fundamental que estabeleceu os direitos individuais e civis. Um dos seus principais pontos é a igualdade. Então, todos os homens são iguais perante a lei, sem distinção de origem, raça, religião ou até condição social. O segundo ponto é a liberdade. Os indivíduos têm direito à liberdade de expressão, de pensamento, de religião, de opinião e de associação. O terceiro ponto é a propriedade. O direito à propriedade privada é reconhecido e protegido como um direito fundamental e essencial. Quarto é a segurança. Todos os cidadãos têm o direito à segurança e à proteção contra abusos por parte do governo. E por último é a resistência à opressão. Os cidadãos têm o direito de resistir à opressão e à injustiça, se necessário, para preservar seus direitos fundamentais. Esses pontos que eu acabei de falar serviram como inspiração para outras declarações de direito ao redor do mundo. A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, redigida em 1791 durante a Revolução Francesa, foi um documento muito importante que buscava garantir os direitos das mulheres, refletindo os ideais de liberdade, igualdade e justiça proclamados pela Revolução. A declaração foi criada em resposta à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que apesar de representar um avanço significativo em termos de direitos individuais, excluía as mulheres de seus princípios. Os principais pontos dessa declaração incluíam a afirmação de que as mulheres nascem livres e permanecem iguais aos homens em direitos, proclamando a necessidade de reconhecimento legal das diferenças de gênero apenas quando essas diferenças foram socialmente úteis. Além disso, esse documento defendia o direito das mulheres a participarem da vida política e pública, que incluía o direito de votarem e serem eleitas para cargos públicos. Também reivindicava o direito à educação e à igualdade no casamento, que garantia que as mulheres tivessem o mesmo direito em suas propriedades e terem igualdade de direitos e deveres no matrimônio.
Bom, essa declaração foi um marco muito importante na luta pelo direito das mulheres, embora, todos seus princípios tenham sido amplamente ignorados durante grande parte da Revolução Francesa e por muitos anos após a sua promulgação. No entanto, esse documento ele serviu como ponto de partida para futuras lutas pelo reconhecimento e garantia dos direitos das mulheres em todo o mundo. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho sobre as correntes políticas durante a Convenção. Durante a Convenção Nacional, que foi o órgão legislativo e constitucional da França Revolucionária de 1792 a 1795, surgiram duas correntes políticas principais, no caso a Montanha, que representava a esquerda, e Girondinos, que representava a direita. Bom, eu vou começar falando da Montanha. A Montanha ela era composta principalmente por membros radicais da Convenção, liderada por figuras como Maximilien e Georges Danton. Eles representavam as camadas mais baixas da sociedade e eram a favor de medidas mais radicais e revolucionárias. A Montanha defendia a execução do rei Luís XVI e a criação do Tribunal Revolucionário para lidar com os supostos traidores da Revolução. Eles também eram conhecidos por sua defesa dos direitos dos sans-culottes, no caso os trabalhadores urbanos pobres de Paris. E a Montanha ela foi muito associada ao radicalismo revolucionário e ao período do reinado do terror. Os girondinos eles eram um grupo político moderado dentro da Convenção, composto principalmente por deputados representantes das províncias e das classes médias. Eles defendiam reformas mais graduais e eram mais favoráveis à negociação com a monarquia e com os países estrangeiros. No caso, os girondinos eles eram contrários a essa ideia da Montanha de executar o rei e eram mais preocupados com a estabilidade política e a preservação da propriedade privada. No entanto, eles acabaram perdendo a influência à medida que a radicalização da Revolução se intensificou. E é importante a gente observar que as definições de esquerda e direita na Convenção Nacional não correspondem necessariamente às categorias políticas contemporâneas. Na época, esses termos estavam mais ligados à posição política em relação à Revolução e à ordem social existente. A Montanha representava os radicais e os defensores ideais revolucionários, enquanto os girondinos eles eram mais moderados e preocupados com a estabilidade política e social. O fim da Revolução Francesa foi um processo complexo que ocorreu ao longo de vários anos e envolveu uma série de eventos chaves. Um dos principais pontos que eu acabei de citar foi a queda de Maximilien. Então, em 1794, ele foi executado, pondo um fim ao governo radical que marcou sobre essa revolução. Logo em seguida foi a ascensão de Napoleão Bonaparte. Então, depois desse colapso que teve, Napoleão ele emergiu como uma figura prominente na França. Ele liderou uma série de campanhas militares bem-sucedidas e ganhou popularidade e poder. Napoleão consolidou seu poder por meio de reformas políticas e governamentais, como a elaboração do Código Napoleônico, que estabeleceu as bases legais para a França pós-revolucionária. Ele também restaurou a estabilidade política e econômica após anos de turbulência. Em 1804, Napoleão se autoproclamou como imperador dos franceses, simbolizando o fim da República e o estabelecimento de um novo regime imperial na França. Isso marcou o fim definitivo dos ideais republicanos e democráticos da Revolução Francesa.